Desde que começou, esse governo toma como lógica que se rasgar os boletos, as contas deixam de existir. Imagina se a gente fosse proibido de medir ou contar. Contar as horas, medir o nosso peso, nossa altura, nossa taxa de colesterol, nosso dinheiro. Enfim, seria difícil fazer algum planejamento, né? No início do ano passado, o nosso censo demográfico de 2020 estava ameaçado. O risco foi reconhecido pelos próprios coordenadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o órgão responsável pela elaboração e realização do censo há mais de 80 anos. Saber os números corretos é imprescindível para a tomada de decisões de investimento, sejam eles provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível do governo. E no ano passado, pelas mãos do Paulo Guedes, o censo corria o risco de não acontecer. Vocês se lembram também que, no ano passado, o físico Ricardo Galvão, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, principal órgão federal responsável por monitorar o desmatamento na Amazônia, vocês se lembram que ele foi demitido? O INPE, na ocasião, se tornou alvo de uma série de críticas do presidente e de outros ministros do governo, após divulgar que houve um aumento de 88% nos índices de desmatamento da Amazônia em apenas um ano. O embate ocorreu no momento em que Bolsonaro enfrentava crescentes questionamentos dentro e fora do Brasil sobre sua política ambiental e sua postura em relação à Amazônia, cuja preservação é considerada crucial para mitigar efeitos do aquecimento global. Daí veio o coronavírus e com ele tudo se potencializou, inclusive a desigualdade e injustiça, o descaso desse governo com a vida de todas as pessoas. O dinheiro que seria usado para o censo foi para o Ministério da Saúde, para ajudar a combater a pandemia. E, como disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião de baixíssimo nível, eles estão aproveitando esse período de pandemia para passar a boiada em regras ambientais. E agora, na tentativa de afrouxar o isolamento social em território nacional, o presidente, de forma criminosa, começa a manipular os dados sobre o número de infectados e mortos em nosso país, além de continuar chantageando governadores e prefeitos. Desde o dia 6 de junho, o site oficial da pandemia, administrado pelo Ministério da Saúde, deixou de mostrar os dados acumulados sobre o número de infectados e mortos pela Covid-19. Agora só é possível ver os resultados das últimas 24 horas. Em outras palavras, Bolsonaro impede que a população e cientistas possam analisar de forma mais segura o desenvolvimento da doença no nosso país. A ginástica operada pelo Ministério da Saúde, que segue sem ministro há 25 dias no meio da maior crise sanitária que já vimos, essa ginástica feita para manipular os dados da pandemia da Covid-19 ocorreu após determinação de Bolsonaro para que o número de mortes pelo coronavírus fique abaixo de 1.000 por dia. Para se enquadrar no limite imposto pelo chefe do executivo, a solução foi separar os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas de mortes de datas anteriores, mas que só foram confirmados naquele período. Até semana passada, o Ministério da Saúde somava todas as mortes confirmadas em um mesmo dia, independente de quando ela havia ocorrido. Outro ponto importante é que o boletim diário de divulgação também ficou sujeito ao mesmo protocolo de mentiras desse presidente. O documento que trazia a atualização das últimas 24 horas e os números consolidados foi divulgado nos últimos dias com menos informações, em um horário diferenciado, mais tarde que o de costume. Isso tudo para que os telejornais do horário nobre das mais diversas emissoras não tivessem como noticiar o caos que ainda permanece no Brasil. A estratégia de Bolsonaro é uma tentativa de demonstrar que não há uma escalada da doença fora de controle e, ao mesmo tempo, apontar que há um exagero da imprensa. E nem vamos falar que já estávamos com subnotificação dos casos, ok? Gente, não tá fácil ser brasileiro e as contas continuam chegando, mesmo que Bolsonaro se recuse a receber os boletos. Para não enfrentar a realidade dos fatos, Bolsonaro se recusa a contar, olhar e divulgar os números que são essenciais para que tomemos medidas preventivas. E por conta disso, parlamentares e partidos da oposição têm se movimentado para garantir transparência na divulgação dos números. O Partido dos Trabalhadores peticionou ontem, segunda-feira, na Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. Alegamos a prática de improbidade administrativa desses gestores públicos ao maquiar a quantidade de pessoas mortas pela Covid-19. A gente era um navio à deriva. O que fizeram? O capitão Corona jogou a única bússola que tínhamos no mar. O mundo paralelo que Bolsonaro está criando, sem desempregados, sem desmatamento, sem pobreza, sem mortos ou contaminados pela Covid, não existe. Os números que comprovam a nossa realidade precisam ser mostrados.
não podemos abrir mão de resgatar ao menos essa bússola e evitar que mais mortes aconteçam por conta dessa pessoa ruim, maldosa, nojenta, perversa, desumana, maléfica, impiedosa e criminosa que é Bolsonaro.